Amanhã, 4 horas da tarde, o Vasco entra em campo para enfrentar o Atlético Mineiro para encerrar a sua participação no Campeonato Brasileiro de 2025. E eu trouxe até um vídeo anteriormente aqui para vocês falando sobre a possível escalação do Vasco, mas tivemos atualizações. O Vasco inclusive já divulgou quais são seus relacionados para essa partida e ao que parece o Fernando Diniz deve vir com uma equipe completamente alternativa para esse jogo. E agora eu vou te atualizar qual deve ser a escalação do Vasco para o jogo diante do Atlético Mineiro. Lembrando que esse jogo tá valendo uma vaga em Sul-Americana. É óbvio que o objetivo do Vasco é conquistar a Copa do Brasil e pegar a vaga na Libertadores da América. Só que obviamente é importante sempre que o Vasco entre em campo entrar para vencer. E muitos jogadores vão ter uma oportunidade de mostrarem que tem valor para permanecer até na temporada de 2026. Então vem comigo ver qual é a provável escalação do Cruz Maltino para esse confronto. E essa é a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro, já com as mudanças que devem ser feitas pelo técnico Fernando Diniz. Ao começar pelo gol, Daniel Fuzato deve ser o goleiro titular do Vasco. Ele teve um jogo como titular nesse Campeonato Brasileiro que foi diante do Mirassol e ele acabou falhando, não teve uma boa atuação. É mais um jogo agora para ele mostrar que é um goleiro que tem capacidade de vestir a camisa do Vasco. Então já teremos essa alteração. Léo Jardim sequer foi relacionado. Na lateral direita também temos mudança. Paulo Henrique não foi relacionado. Então o Puma Rodrigues será titular nesse jogo pela lateral direita. Lembrando que para o jogo diante do Fluminense na próxima quinta-feira, tem grande possibilidade do Puma iniciar como lateral esquerdo, já que o Piton está lesionado. Mas para esse jogo ele vai jogar realmente na sua posição de origem, que é a lateral direita. Na dupla de zaga também teremos novidade. Apesar do Robert Renan ter sido relacionado para esse jogo, a tendência é o técnico Fernando Diniz entrar com o Hugo Moura na zaga ou o Lucas Oliveira, até porque o Carlos Cuesta já estava suspenso para essa partida. Então eu acredito que ele vai entrar com o Hugo Moura como titular na zaga e aí ao lado dele vai jogar o Lucas Freitas. O Robert Renan deve ficar no banco de reservas só ali como opção para caso precise entrar, aconteça alguma lesão no Lucas Freitas, algo do tipo, mas é bem provável que o Robert Renan nem entre nesse jogo. E aí o Lucas Freitas joga como titular. Na lateral esquerda, como o Puma foi movido para a direita, ele tem duas possibilidades. Ou ele inicia com o Vitor Luiz, que é o que eu acho que vai acontecer, ou ele dá oportunidade para o Leandrinho. O Leandrinho, cara, muito raramente é utilizado pelo Fernando Diniz, se ele foi utilizado. Mas a tendência é o Vitor Luiz iniciar na lateral esquerda. E aí no meio de campo, foram relacionados os dois volantes titulares do Vasco, que são o Thiago Mendes no momento e o Cauã Barros. Os dois foram relacionados. O Barros é um jogador que aguenta muito fisicamente, mas eu acredito que tem uma tendência amanhã do Fernando Diniz entrar no time titular com o Tietê e com o Thiago Mendes. Por que o Thiago Mendes? Porque o Thiago Mendes está buscando pegar mais ritmo de jogo. E aí seria importante, quem sabe, ele jogar ali 60 minutos, depois ser substituído, ser preservado. Mas o Thiago Mendes e o Barros foram relacionados. E aí o Tietê deve ser titular. Talvez um desses dois, ou o Barros ou o Thiago Mendes, iniciem jogando. Quem também foi relacionado para esse confronto nessa região de meio de campo é o Matheus Carvalho, mas aí eu acredito que não vai iniciar o jogo como titular. E no quarteto de frente do Vasco teremos muitas modificações também. O Andrés Gomes deve ser mantido no time titular, ao que parece pelo menos, já que ele foi relacionado. E assim, o Andrés Gomes é um dos jogadores do Vasco que mais aguenta um tranco fisicamente. Ele é um jogador muito forte fisicamente, rápido, se recupera rápido também, então pode ser que o Andrés Gomes seja assim titular nesse jogo, só que pelo lado direito. E aí no lado esquerdo quem vai jogar é o David como titular na ponta esquerda do Vasco. E no comando de ataque, o Vasco vem jogando com dois atacantes, né? Um mais móvel e o outro mais centroavante, aqui no caso, principalmente com essa escalação. O Verratti deve ser titular, camisa 99, e ao lado dele, só que fazendo a função do Felipe Coutinho, o Matheus França deve iniciar jogando também essa partida. Alguns jogadores extras que foram relacionados e que podem ganhar oportunidades que a torcida do Vasco tá doida para ver em campo. Falar sobre o Diego Minetti, centroavante, artilheiro das categorias de base do Vasco, foi relacionado, provavelmente vai ganhar alguma minutagem nesse jogo e é uma oportunidade para ele mostrar que tem talento, mostrar que é um jogador que pode se firmar assim nos profissionais. O torcedor do Vasco também espera que o Garré ganhe uma oportunidade no decorrer desse jogo. É um jogador que a torcida quer ver em campo, faz muito tempo que ele não entra. O último jogo do Garré foi há mais de 3 meses atrás, diante do CSA em São Januário, quando o Vasco se classificou na Copa do Brasil. E volto a repetir, é uma oportunidade para esses atletas. Para o Matheus França, principalmente, mostrar o seu talento, o seu potencial, que ele foi contratado para isso no Vasco, só que ainda não conseguiu desempenhar, vai jogar na sua função, na sua posição. Pode ser
ser que faça um gol, desencante e comece a render mais com a camisa do Vasco. Uma nova oportunidade pro David, que vem de partidas ruins, foi expulso contra o Bahia, perdeu um gol incrível diante do Mirassol também. Também mais uma oportunidade pro Lucas Freitas na zaga, pro Daniel Fusato se provar que é um bom goleiro. Quem sabe o Leandrinho não ganha uma oportunidade no decorrer do jogo. Então o Vasco bem modificado para essa partida. Pega um Atlético Mineiro fora de casa, um estádio que deve estar vazio do Atlético Mineiro. Um Atlético Mineiro também que já não briga por muita coisa, claro, vai querer ganhar o jogo, tá valendo vaga de Sul-Americana para quem ficar melhor colocado na tabela, os dois com 45 pontos. Mas eu acho que o Vasco pode sim chegar lá e ganhar o Atlético Mineiro, mesmo com esse time extremamente modificado. Tem alguns jogadores aqui interessantes pra gente ver qual vai ser o desempenho deles. O Vasco está poupando visando a Copa do Brasil. Jogo de quinta-feira diante do Fluminense. A ideia é chegar com um grupo descansado, com jogadores inteiros fisicamente para realmente darem os 110% dentro de campo. O Vasco tá se dando esse luxo de poupar porque tá livre do rebaixamento, né? Luxo de poupar. É claro que a gente queria que o Vasco estivesse brigando por coisas maiores na competição, vaga em Libertadores, mas é o que tem de momento. E eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. O que vocês acharam dessa provável escalação do Vasco? Fariam alguma modificação ou não? E é isso. Eu ficando nessa. Abração do Francesco. É nóis. Fui!